Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Mets Cloud RP. Então hoje vamos falar sobre rateios por centro de custo. Então, qual que é o objetivo dos rateios por centro de custo? Vamos separar de duas maneiras, né? Existe a natureza da despesa, ou seja, é uma energia elétrica, um aluguel, é folha de pagamento, o que é? Isso é uma coisa. Agora, onde está alocada essa despesa dentro da empresa? Aí entra a questão do centro de custo, que a gente já viu. Dá uma olhada nesse vídeo se você ainda não assistiu. Mas lá dentro do centro de custo, então, nós temos como jogar informações para que ele calcule a taxa hora e depois, pelo roteiro, ele aproprie o custo para os produtos, certo? Então, nós temos que, no primeiro momento, medir esse custo, né? Temos que saber aonde que estão alocadas as nossas despesas em relação aos centros de custo da empresa. Então, como que nós podemos fazer isso? Nós temos duas formas no Metos, tá? Uma maneira é através do cadastro de documento. A gente já viu que a gente pode cadastrar tipos de documento para lançar no Contas a Pagar, lá no módulo financeiro. Então, por exemplo, eu posso ter um documento FOAL folha, ALU aluguel, ENE de energia, enfim, você pode criar esses documentos das principais despesas da empresa. E aí aqui dentro do documento você tem esse botão do rateio. Claro que você tem que ter criado centros de custos antes, né? E aí aqui você pode vir aqui lançar nessa grade quanto que você quer apropriar daquela despesa para cada um dos centros de custo, em forma de percentual. Tá? Então, aquilo que vai entrar via contas a pagar, você pode lançar dessa forma. Aquilo que vai entrar via nota fiscal no módulo de recebimento, você pode lançar esses rateios no produto, no próprio cadastro do item. No próprio cadastro do item a gente tem como fazer esses lançamentos. Eu posso, por exemplo, aqui nos produtos, nos itens, criar também itens de despesa. Então, em vez de eu lançar o aluguel lá pelo Contas a Pagar, eu posso criar um item aluguel, né? Todo mês da entrada do recibo do aluguel, aqui no módulo de recebimento, e aí dentro aqui do item, eu lançar um determinado rateio nele, tá? Então isso tudo é possível de acordo com a organização que você vai montar na sua empresa, tá? Então a gente não vai entrar, vamos dizer assim, em detalhes de como a melhor forma para a sua empresa, porque isso aí também é o trabalho da nossa consultoria. Aqui no vídeo a gente não tem condição de entrar nesses detalhes. Mas vamos imaginar, vamos alterar até aqui, vamos dizer que isso aqui é energia elétrica, né? Só para fazer um exemplo rapidinho aqui, né? Então, vamos dizer que esse item aqui seja energia elétrica, né? Aí, nesse caso, você pode deixar esse item desmarcado, a questão de almoxarifado, que ele pergunta no final do cadastro ali se você quer ligar no almoxarifado. Você diz que não, né? Porque na prática vai ser uma despesa, né? Então não vai ter estoque, né? E aí, aqui na visão comercial, ó, você tem a figura do rateio. Então você pode vir aqui e lançar os rateios da mesma forma como eu mostrei ali no documento, tá? E aí, quando entrar uma nota fiscal lá no módulo de recebimento, ele vai então distribuir essa despesa conforme a regra de rateio que tiver aqui para os diversos centros de custo da empresa, tá? Então é a forma aqui que a gente consegue trabalhar dentro dessas regras todas. Aqui então você pode definir também para que o rateio seja um percentual fixo ou um valor variável. Então, por quê? Porque daqui a pouco você quer que lá na hora da entrada da nota você lance esse rateio. Daí você pode só deixar habilitado aqui como variável, né? E daí lá na hora da entrada da nota ele vai abrir para que você lance o rateio na hora da entrada da nota. Ou já daria para lançar na ordem de compra e depois quando puxa para a nota, ele já puxa também correto. São formas de trabalhar, tá? Mas aqui, no caso da energia elétrica, seria um caso mais de
de percentual fixo, né? Daí eu vou entrar aqui e a grade é muito parecida com aquela que a gente viu ali do contas a pagar, né? Eu vou dizer aqui então que 50% da minha energia elétrica é para o centro de custo geral, né? E mais, sei lá, 50% para o industrialização aqui, né? Aí, o que acontece? Você tem que ter isso então para as suas principais despesas, né? Aquilo que é estoque, aí não precisa, porque daí o estoque ele vai pegar direto pelo consumo do item, pela estrutura do produto, pela ordem de produção. Isso aqui é para despesas, né? Gastos gerais de produção, custo fixo, né? Todo o restante. Agora, aquilo que é custo direto do produto vai absorver pela estrutura de produto, né? Então, a matéria-prima que você usa para um determinado produto, ele vai puxar por lá. Mas aqui você pode lançar o restante, tá? Aí o que acontece? Tendo isso tudo lançado, a gente tem então aqui o relatório de rateios por centro de custo, tá? Então aqui dentro do módulo de custos, né? A gente tem então esse relatório, vamos pegar aqui pelo menu de custos, ó. Relatório de rateios por centro de custo, que eu estou com ele aberto aqui, ó. Então, como que você vai rodar esse relatório? Depende como que você vai querer apropriar para o seu custo. O mais correto seria pela competência da despesa, ou seja, folha de pagamento. A competência da folha de pagamento é o mês que o funcionário prestou o serviço para você e não o mês que você está pagando a folha para ele, né? Então isso pode gerar algum tipo de confusão, mas o certo, que é o que a sua contabilidade lança lá, é lançar a folha no último dia do mês, né? Para que entre pro mês. Então, se você está no mês de maio, você vai pagar a folha no início de junho. Mas, para efeito de competência, vale lá 30 de junho, né? Que é o mês que aquela despesa foi contraída pela empresa, né? Aquele pagamento, você só tem um prazo ali de 5 dias para fechar a folha e pagar o seu funcionário, mas na prática você teve aquela despesa os funcionários executaram os serviços deles no mês de junho. A mesma coisa para energia elétrica, para telefonia, né? Então, se você quer emitir pela data de emissão, então aqui no relatório você vai pegar então, filtrar aqui os movimentos, né? Então você vai vir aqui dizer que você quer os recebimentos, né? Então você tem que pegar daí somente recebimentos para ele não trazer aqui outros tipos de movimentos, né? Aí eu quero os recebimentos então que foram emitidos num determinado período, por exemplo, 1/5 de 22 a 31/5 de 22. Então as notas que entraram para mim nesse período, né? O sistema então já vai atribuir corretamente. Aqui daí eu digo que eu quero as autorizadas, né, para não pegar nenhum outro tipo de nota, né. Então, se eu estou fazendo pela emissão e pelos recebimentos, eu filtro por aqui meu relatório. Se eu estou fazendo pelo contas a pagar, aí é diferente. Daí você não vai filtrar aqui nessa primeira tela aqui de movimento, e você vai filtrar em contas a pagar. Aí você pode vir aqui pegar pela data de emissão desses contas a pagar, né? Então, quero tudo que foi emitido no mês de junho, por exemplo, né? Eu quero só o que foi quitado ou quero tudo, né? Vai depender muito do momento que você está emitindo esse relatório. Se você já está emitindo um mês, 2 depois, você pegar ambos ou quitado aqui não vai fazer diferença, provavelmente já foi tudo quitado, então agora você está tirando no meio do mês, aí já pode dar diferença essa situação, tá? E aí aqui então, né, você vai escolher o tipo do relatório, né? Tem 2 modelos aqui para você emitir, tá? Então, na medida que você gera o relatório, aí você consegue então verificar então os 2 formatos que ele gera aqui, tá? Então, esse é um relatório com mais informações, tá? Vamos pegar um outro modelinho aqui.
A gente dá uma olhadinha rapidinho. Então, o que acontece é como que você vai configurar o seu sistema. Vai tirar tudo pelo financeiro, filtra aqui pelo contas a pagar. Vai tirar tudo por recebimento, você filtra daí usando a parametrização do item e emitindo o relatório pelo módulo de recebimento aqui, né? Movimento. Se você vai fazer pelo contas a pagar, aí parametriza os rateios nos documentos e daí filtra aqui pelo contas a pagar. Aí o sistema vai te dar as informações aqui por centro de custo. Aí você pode vir aqui, tipo 1 ou 2 vezes por ano, né? Totalizar aqui, atualizar os seus centros de custo com esses dados atualizados. Né? Então você vai ver lá que os gastos gerais nos últimos 6 meses deu uma média de tanto. Eu vou jogar aqui um valor da média dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses, dos últimos 4 meses. Isso é critério de consultoria de custos, que já não cabe muito nós aqui nesse momento, mas a nossa equipe também de consultoria pode dar algumas dicas para você da melhor forma de apropriar esses valores aqui, para que você consiga então ter um relatório mais completo. E daí aqui, tendo esses dados atualizados aqui, ele vai calcular o custo hora, como nós já vimos lá, o custo minuto que ele vai apropriar no roteiro para valorizar o seu produto. Certo, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.